Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje o governador Ronaldo Caiado. Bom dia, governador. Em primeiro lugar, agradecer, sabendo que a sua agenda está bastante conturbada, né? Você dedicar um momento para nós fazermos uma entrevista sobre os 90 primeiros dias da sua gestão. Eu que agradeço, Jackson, e ao saber do seu convite, eu imediatamente fiz questão de abrir o espaço, porque sei da credibilidade sua como jornalista e também a importância em poder dar satisfação a todos os goianos dos nossos 90 dias. Muito obrigado mais uma vez, governador. Vamos começar então perguntando, deu para resolver a crise fiscal? Esta é a mais difícil, todos nós sabemos disso. Por que ela é a mais difícil? Ela é mais difícil porque hoje, o que ocorre? Ao receber o Estado, que ele está inadimplente, ou seja, para o cidadão entender, está com o seu CPF cassado. Então, você teve seu CPF cancelado. Então, você não tem direito a crédito em lugar algum. Então, Goiás hoje está exatamente rebaixado. Rebaixado significa, pelo Tesouro Nacional, significa que não pode contrair nenhum empréstimo. Nós não podemos tirar nenhum real hoje, porque não tem como ter o aval para que esse dinheiro seja repassado a Goiás. Quando você recebe com uma dívida de 3 bilhões e 400 milhões, como você vai fazer para poder pagar só a metade da folha de novembro, mais a folha de dezembro, somando 1 bilhão 680, ou seja, no ano de 2019 eu teria que pagar 14 folhas e meia. Então isto faz com que eu tenha, ao mesmo tempo, que atender a saúde, a segurança, os programas sociais, a área da educação. Então, a dificuldade, mas nós já começamos a pagar a primeira parcela de dezembro e hoje já iniciaremos também os pagamentos do mês de março. Então, isso mostra o avanço que nós conseguimos já nessa área fiscal. O que eu tenho dito ao ministro Paulo Guedes, e aí nós avançamos muito, é a possibilidade real de que o programa que já está redigido chegue rapidamente ao Congresso Nacional, que temos o compromisso, tanto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado Federal, de darem o caráter de urgência urgentíssima para que tenha uma tramitação rápida sem ter que passar pelas comissões. E aí eu acredito que Goiás será o primeiro estado a assinar essa renegociação da dívida com o governo federal. Eu li no final da semana passada uma matéria onde relatava o seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O senhor teria dito ao presidente da República que sem a reforma da Previdência os estados quebrariam? Eu disse mais, eu disse, olha, não só os estados, mas os municípios vão caminhar para uma situação de insolvência completa. Quebradeira total. Só do Tesouro, eu uso hoje 200 milhões de reais por mês só para poder fazer o pagamento de aposentados e pensionistas. Então a dívida nossa mensal, o nosso pagamento, só em aposentados e pensionistas, 500 e poucos milhões. O que tem em caixa são 300 milhões. Eu sou obrigado a sacar no Tesouro 200 milhões de reais. Eu já tenho um déficit na Previdência de 2 bilhões e 900. Imagino que nós não vamos acumular até o final do ano. Então, ou se muda, tá certo, o sistema previdenciário, ou senão amanhã os estados vão ficar nessa situação de total endividamento e com isso um colapso completo na sua capacidade de gerar renda para poder pagar esse setor. Eu li ontem também, e vou repercutir agora com o senhor, um texto onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, acenava com a possibilidade de ter o apoio da bancada federal dos estados e já começar, vamos dizer assim, a liberar alguma coisa financeira também para ajudar os estados a superar esse momento difícil. Isso é real? Na conversa do senhor com o ministro da Economia, isso foi ventilado dessa forma? É verdade, mas só que eu já cobrei dele que ele acelerasse isso. Afinal de contas, eu estou tratando desse assunto desde o mês de outubro do ano passado. Quando eu ganhei as eleições, eu já sabia que o cenário seria avassalador
tá certo? E eu já denunciava o fato. O governo não vai empenhar a dívida, o governo vai entregar o governo com um déficit de 3 bilhões e 400 milhões, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, e que isso aí vai recair sobre os ombros do nosso governo. E que é uma injustiça, porque realmente não fomos nós. Agora que sou o governador e que tem que assumir, assumo, vou trabalhar para isso. Agora, a lei de responsabilidade fiscal não autoriza com que eu recebesse nessa situação. Então esse é que é o ponto. Eu disse ao ministro, falei, ministro, eu não posso, de uma certa maneira, ficar engessado por uma lei, tá certo, que não me dá direito a poder ter o aval do governo federal, e, no entanto, quem praticou, tá certo, a situação de total endividamento do Estado não sofra as penalidades e não tenha como eu poder, ao chegar ao governo, ter pelo menos uma carta de crédito para iniciar a condição de pagamento dos meus funcionários e também das obras necessárias. Mas nós já estamos pagando com o esforço que nós estamos fazendo, cortando, como eu disse a você no programa, cortando o osso, cortando para valer. Buscamos uma parcela a mais, diminuindo os incentivos fiscais e cortando mesmo em todos os setores do governo para podermos ter aí esse enxugamento e essa economia para irmos quitando os servidores. A sua intensa presença em Brasília significa que a saída para a situação passa por Brasília definitivamente? Definitivamente. Não tem como você poder resolver esse assunto dentro de Goiás. Goiás não tem o poder de emitir título. O Estado de Goiás não tem o poder de renegociar sua própria dívida. Você não sinaliza como uma alternativa de um dinheiro novo para poder, a partir daí sim, poder organizar, mas ao mesmo tempo acalmar os funcionários públicos, poder ter uma rotina de pagamento. Como é que você vai sair dessa situação se você aqui em Goiás não tem os mecanismos e nem as ferramentas capazes de criar uma saída para o problema? Então eu tenho, Jackson, eu tenho gastado todo meu conhecimento, meu prestígio pessoal, junto ao presidente da Câmara, junto ao presidente do Senado, junto ao presidente da República, em dizer a eles, olha, o momento hoje é um momento muito sério, muito grave. E nós não podemos estar adiando uma situação que ela só vai agravar em passos largos. Então nós precisamos de entender que, independente de desencontros entre a fala do presidente da Câmara e a fala do presidente da República, nós precisamos de entender uma coisa só. O presidente da Câmara e o presidente do Senado já receberam do governo a reforma, o projeto. Então não tem que ficar procurando, tem que construir base aqui. Não, ponha para votar. Ô Jackson, você é um historiador. Você sabe, posso falar isso até porque nós já temos idade para poder conhecer o que o Brasil já passou. Você já pensou bem se o Ulisses Guimarães tivesse que todo dia perguntar ao governo sobre cada matéria de cada artigo, tá certo, da Constituição brasileira para ser votada? Então, é o que eu disse. Só para te ajudar, nova política não pode significar falta de diálogo entre os poderes. Não pode ser falta de diálogo. E a Câmara e o Senado têm que entender uma coisa só: tem que votar. O deputado vota. Se ele achar que deve apoiar aquilo ou não, é problema dele. Ele vai saber se aquilo que ele está fazendo vai levar o seu Estado a uma condição de sobrevivência ou uma condição de total inviabilidade financeira. O senhor recomendou ao presidente Jair Bolsonaro quietar, vamos assim dizer? Não é isso. Eu disse a ele, olha, presidente, o que nós precisamos de fazer é que haja uma interlocução muito mais com os presidentes dos partidos, é que haja uma interlocução muito mais com os líderes partidários. Está previsto para essa semana. Exatamente, eles estão logo, eu chego de Israel, eu vou fazer a partir de quinta-feira dessa semana, já está marcado um primeiro encontro dele, para que realmente este assunto, que na verdade o que é? A discussão ela fica uma discussão acessória. O que é o principal? É votar reforma da Previdência, reforma tributária, outros projetos que nós temos, que são importantes para os estados, Lei Candir, securitização da dívida ativa do Estado, tá certo? Outros pontos. Então, de repente, o que acontece? Se perde naquela fofoca, no tititi, do disse-me disse. Esse assunto é acessório. Esse assunto é o que eu disse ao presidente da Câmara. Isso é pessoa física. Pessoa física, meu amigo, você não é pessoa física, você é presidente da Câmara. Davi Alcolumbre, você é presidente do Senado. Vocês são pessoas jurídicas.
Então, pessoa jurídica não tem que entrar no detalhe de pessoa física. Você tem que botar a matéria para votar. Coloque a matéria para votar. Qual é o texto? É o que eu estou lhe dizendo. Já pensou se o Ulisses Guimarães tivesse que cada matéria que fosse votada tivesse que chegar lá a saber se o governo tem maioria, se não tem maioria? Gente, é a consciência do parlamentar. Todo mundo tem noção do estado grave que passa o país. Agora, se nós votarmos, tá certo? A reforma da Previdência, você vai abrir, às vezes o cidadão fica pensando, mas por que votando na reforma da Previdência vai ter investimento em todos os setores? Por uma coisa só, gente. Ninguém vai pegar o dinheiro dele e vai investir sabendo que o Estado e a União vão quebrar. É uma coisa lógica. Você vai pegar a sua poupança e botar numa empresa que vai caminhar para a insolvência? Não vai. Então, se o Brasil hoje está com tudo aberto, com um potencial enorme, a vontade de investimento é o maior mercado que você tem hoje no mundo, de perspectiva. Você viu a ferrovia Norte-Sul, em menos de 80 dias, o governo Jair Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, resolveram o problema. Em 90 dias nós já temos uma ferrovia que daqui 2 anos vai estar passando trem nela. Tem 33 anos, nós estamos esperando. Governador, vamos voltar para a realidade goiana. O senhor já tem a mensagem da reforma administrativa na Casa Civil, na Secretaria de Governo. Basicamente, o que essa reforma administrativa propõe? Propõe cortar gasto em 20% de toda a estrutura do Estado, objetivamente. Segundo ponto. Em quais pontos? Segundo ponto. Dar eficiência à estrutura. No momento que você tinha 5 secretarias extraordinárias, você não tinha em Goiás Secretaria da Agricultura. Eu lhe pergunto, tem alguma lógica governar um Estado em que a economia, a base, a sustentação, a coluna vertebral do Estado é a agropecuária, você não ter Secretaria da Agricultura, da Pecuária e de Abastecimento? Não tinha. Você não tinha a Secretaria da Indústria e Comércio. Você não tinha a Secretaria do Esporte. Você não tinha a Secretaria da Cultura. Então, estou dizendo que o que nós fizemos foi, essas secretarias, que eram secretarias ditas extraordinárias, que não tinha nada de extraordinário, porque colocava-se de acordo com o interesse político de um momento ou outro, ocupar esse cargo. Não, nós demos funções claras para cada secretaria. E ainda conseguimos o quê? A eficiência, cada um, Jacques, não ter que ficar aquela tese assim, ó, não, mas eu agora não sou secretaria, eu sou superintendente. Agora não, cada secretário tem que ir lá dizer o que fez, quais são os seus projetos apresentados, o que é que ele está, dentro daquilo que é o plano do governo estadual, o que ele está apresentando em 90 dias de resultado. E o resultado é algo fenomenal. O que nós estamos conseguindo em 90 dias é extraordinário. Com todas as dificuldades financeiras, nós não ficamos patinando nisso, nós fomos para frente. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos a melhor polícia do país. Eu desafio os paulistas, os mineiros hoje, nós temos a melhor polícia do país. Nós demos conta de fazer uma interligação da inteligência da Polícia Civil com a Polícia Militar, com uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros, com agentes penitenciários. Hoje, só para você entender, em curtos dados aqui, em primeira mão para você, que eu recebi, até tive que anotar aqui, tá vendo? Ó, só em 3 meses, 11,39% a menos de homicídios, 26,67% menos de latrocínio, 58,32% a menos de roubo de transeuntes, menos 58,23% de roubo de veículos, menos 54,2% de roubo em comércio, menos 75% em roubo de cargas. Em droga, já são exatamente mais de 10 toneladas de droga, 54 quadrilhas desarticuladas, tráfico de roubo de gado, veículo, carga, explosão de caixa eletrônica. Isto aqui em 90 dias. A eficiência nossa é direta. Você viu ontem em Anápolis, todas as armas que prenderam aqui em Goiânia, tá certo? Em Aparecida, só arma que nem o Exército Brasileiro tem. Fuzil de calibre que nós não temos. Então, esse é um resultado que eu estou lhe citando, uma apenas
Você pegar a Secretaria da Educação, só o prédio ali da Avenida Anhanguera, que era alugado, aqui lá deu uma diminuição de custo de 7 milhões de reais, passando lá para o Instituto Estadual de Educação. 7 milhões ano. Ano, tá certo? Você tem, só na parte onde a secretária também fez o agrupamento das escolas, nós já estamos chegando hoje, só na educação, com economia de 42 milhões de reais. No Detran, eu vou lhe dar um dado, você sabe que todo cidadão comprava um carro com leasing aqui em Goiás, tinha que ir num cartório e pagar 180 reais? Hã? Tirava do bolso do cidadão 32 milhões de reais, tá certo? Nós cancelamos tudo isso e hoje o Detran é obrigado a fazer toda a notificação e passar a custo zero para o cidadão. Governador, eu queria cutucar agora a figura do médico, que o senhor também é médico, né? Lógico. A crise da saúde, ela estampa a gravidade da situação no país. Ela pune a crise da saúde, pune o município, pune o Estado e pune o governo federal, porque o cidadão que sofre não está preocupado em saber se é responsabilidade do município, do Estado ou da União. Ele quer uma solução. Uma criança que morre dentro de um hospital é um sofrimento incrível para a família, para todos, e causa uma indignação geral. Como fazer para diminuir, dar uma saída para essa crise da saúde que parece não ter fim? Jacques, eu tomei posse dia 1º de janeiro, pela manhã. À tarde eu fui para a posse do presidente da República. Quando cheguei em Brasília, recebo um telefonema de que o materno infantil estava fechado, e que eu ia receber o materno infantil fechado naquela hora. E que o Hugo também. Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, às 10 horas da noite, eu estava dentro do materno infantil. Eu, Ronaldo Caiado, governador. Primeiro dia. Eu leiloei 2 carros de luxo do ex-presidente da República, do ex-governador do Estado, para comprar medicamentos. Jacques, sabe qual era a situação? Os próprios funcionários lá do Hospital Materno Infantil fazendo caixinha para doação de cada um, para comprar o remédio na farmácia com crianças que estavam em crise convulsiva. Então, esta situação, você já foi lá no Materno Infantil? É uma condição totalmente irresponsável do ponto de vista de terem convivido com aquilo durante 20 anos. O UGOL agora vai poder atender. Como é que pode uma coisa dessa? Gente, olha, parede mofada, piso todo arrebentado, as mulheres grávidas em estado mais sério ali, amontoadas num cubículo, tá certo? Um calor infernal, um teto baixo, não tem condição alguma daquilo ali ser um hospital para tratar mães em estado grave e crianças. As crianças lá, em alto risco de vida, já são crianças com 480 gramas. 400, menos de meio quilo. Ela cabe na mão, ela tem 25 centímetros. E a saída para isso, governador? Então, desde o primeiro momento, você viu as ações nossas concretas para isso. Tá certo? A ida minha, o ministro da Saúde vem aqui agora, o dia 9 ou dia 12, está para acertar a data dele, levando todos os projetos. Nós temos que, não se faz um hospital de um dia para a noite, mas nós vamos avançar nisso. Mas até lá, você sabe que o UGOL já está sob contrato com a OS, tá certo? A minha autorização já foi anterior, eu mesmo fui ao UGOL, uma resistência enorme. Eu disse, olha, é decisão do governador. Eu vou ocupar uma ala do UGOL aqui de enfermaria, de UTI e de centro cirúrgico. Eu quero relembrar vocês do Popular. Vocês do Popular aqui, há 2 anos atrás, já escreveram matéria como o ano passado, que em Goiás é um dos estados onde mais se morre por lesões congênitas cardíacas. Crianças que nascem com deformidades e sérias deformidades cardíacas. Isso é frequente. Eu quero puxar pela memória, mas eu acho que tem uma matéria do Popular que vocês mostraram que parece que mais de 46 crianças não chegaram sequer a ter o atendimento. Não é nem ter tido óbito no hospital. Agora,
esta é uma situação que você não consegue fazer em 90 dias. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo uma ala no UOL. Nós estamos ali mostrando assim, aquilo ali pode ter um contrato, mas nós vamos ter ali a responsabilidade de termos a ampliação. Esse processo não começou agora, não. Esse processo começou dia 1º de janeiro. Nós vamos instalar essa área lá. Agora, nós vamos também buscar do ministro e da minha bancada de deputados e senadores a construção de um hospital digno para ser materno-infantil no estado de Goiás. Outra coisa, nós precisamos de saber também é não sobrecarregar o hospital. Por isso que nós temos os CAIs. O CAIS tem que identificar e diagnosticar para que não chegue tudo. O hospital materno-infantil é o hospital para buscar aqueles casos graves, mas você não tem espaço. Há um entendimento do secretário de Estado e da Saúde do município? Ele já tratou do assunto, até se propõe a assumir o CAIS de Campinas, tá certo? Para que haja uma diminuição do fluxo de crianças que muitas vezes têm quadros, outros, por exemplo, uma diarreia, um processo de desidratação, outros problemas que não são necessários de serem levados para o materno-infantil, que poderiam ser resolvidos lá. Mas o importante nesse assunto, Jaco, é mostrar que nós estamos atuando. Eu como médico não abro mão disso. Desde dia 1º de janeiro eu estou trabalhando pelo materno-infantil. Governador, o senhor se elegeu falando e batendo muito na corrupção. Coisa impressionante. E falando também que seu governo seria transparente. Perfeito. Agora, o que fica na cabeça do cidadão? O governo vai pensar só em combater a corrupção e ser transparente, ou ele tem um plano de metas? Tem um plano de metas? Olha, primeiro você sabe, você tem que, todo lugar que você chega, se você muda para uma casa, o mínimo que você tem é que arrumar a casa. Você tem que pintar a parede, você tem que arrumar os móveis, você tem que tirar o tapete, aquela sujeira toda que está debaixo do tapete, você tem que tirar, você tem que lavar a casa, você tem que deixar a luz entrar para dar asepsia na casa. Porque se você entra dentro de uma casa e não muda nada, você já entra contaminado. Né? E você vai se contaminar por essa virose que tomou conta de Goiás, que é a corrupção. Então, se você não tiver uma oxigenação, claridade, deixar o sol entrar, tirar tudo debaixo do tapete, você precisa de ter isso primeiro. Tanto é que nós instalamos o compliance. Só uma intervenção breve. Foi não. Se o senhor descobre algum desvio de algum secretário, o que o senhor faz? Olha, mesma hora ele é afastado. Lógico. Eu não tenho compromisso com ele. Nenhum, zero. Eu não tenho nenhum compromisso. Eu não sou polícia e não sou poder judiciário. Ele vai se explicar e vai ser julgado se tem responsabilidade ou não. Essas coisas não tiram minha rotina, hora alguma. Eu não sou obrigado a responder por atos de terceiros. Tá certo? Eu tenho a minha posição de imparcialidade. Até agora não houve nenhuma constatação de desvio no seu governo? Não. Que eu tivesse conhecimento, não. Governador, num rasgo de sinceridade, o senhor se notabilizou como um grande parlamentar. Ser governador está incomodando, o senhor está sentindo dificuldade nessa transição de sair do parlamento e entrar no governo? Já que você precisa falar olhando para as câmeras, vocês não sabem a minha alegria. Vocês não podem imaginar a minha alegria. 30 anos da minha vida, gente, eu lutei para chegar onde cheguei. Eu sou o único governador de estado que cheguei com total independência moral, intelectual. Rapaz, veja bem a minha liberdade. Eu compus meu secretariado. Eu, posso dizer, tive apoio de todos os políticos que entenderam. Governador, pode montar seu secretariado. Montei meu secretariado. Tenho autoridade para cobrar de todos eles. Não tem que pedir intermediação de ninguém. Tenho hoje uma estrutura que funciona em cada uma das áreas. Para você ter uma ideia, eu lhe pergunto, como é que é governar se os 246 municípios de Goiás há 13 meses não recebiam dinheiro de repasse para a saúde? Há 13 meses. Há 10 meses os prefeitos não recebiam repasse do transporte escolar. Os advogados dativos não recebem
os seus honorários há 12 anos. Que estado é esse? Ronaldo Caiado não é estado de outdoor. Eu não sou governador de outdoor. Eu sou governador porque eu trabalho todo dia. Eu sou um homem que eu trabalho todo dia. É segunda, domingo, sábado, seja o dia que for, eu trabalho. Eu trabalho todo dia. E só tem uma vertente na minha vida. É mostrar que Goiás, no final de 4 anos, vai ser referência nacional. Nacional na segurança. Eu agora, ao vir para cá, acabava de receber 12 alunos de uma escola, Arena, em que foram o primeiro lugar em física em 2018, primeiro lugar em física em 2019 em São Paulo, estão indo para a Polônia e estão indo para Israel. Essas crianças, 16 anos de idade, vão me ajudar a estimular as crianças no estado, nas escolas públicas, para motivá-los a serem referência e também poder buscar os talentos nessas escolas. Meninos de 16 anos de idade já estão me ajudando a governar o estado de Goiás. Você pensou o que é isso? Governador, para finalizar, a sua assessoria já está cobrando o encerramento da entrevista. Eu vou chamar a atenção da minha assessoria. Faço questão de chamar a atenção da minha assessoria de público. Isso não é motivo de demissão, né, Jorge? É só de chamar a atenção, não é verdade? Tá certo? E que você tenha aqui total liberdade, você está entendendo? Mas olha, depois eu queria deixar com você, só uma pergunta. Só para você ter uma ideia do que nós geramos de resultado em segurança, em ação social, gente. Olha, ação social agora mesmo, tá certo? Goiás hoje criou o índice multidimensional de deficiências das famílias de Goiás. Vamos começar lá pro Cavalcante, tá certo? Vamos começar lá para que nós pudéssemos fazer ali, aquela região do Nordeste goiano, sem visão de voto. Das 10 cidades primeiras, só teve um prefeito que me apoiou. Então não tem escolha partidária. Acima dos partidos políticos. 100%. Gente, eu vou aonde tiver. Vou montar olha, em junho você vai ver algo que você vai ficar lisonjeado. Ficar orgulhoso como goiano. Estou montando uma policlínica na cidade de Poços, em Goiás. O cidadão vai poder fazer hemodiálise, vai fazer tomografia, ressonância magnética, vai poder fazer todos os seus exames, cirurgia de um dia, tá certo? E sabe quem é que vai ser o coordenador das policlínicas em Goiás? Nada menos do que Henrique Prata, diretor-presidente do Hospital de Câncer de Barretos, que vai trazer mais dois caminhões que vão fazer também a assistência para diagnosticar câncer, tá certo? Na região. Tem mulher lá de 80 anos que nunca fez um exame de mama, e com isso tudo nós vamos mostrar que as pessoas de bem estão se doando para ajudar o estado de Goiás a sair dessa calamidade. Governador, o ex-governador Maguito Vilela esteve aqui comigo e deu na entrevista, ele proclamou que o governo seu está paralisado e não disse até agora a que veio. Olha, eu não vou entrar nessa discussão porque eu sou muito trabalhador, eu gosto de gente que trabalha. Assim, né? Eu só converso com um cidadão que acorda às 5 horas da manhã, meia-noite ainda está trabalhando. Eu sou assim, eu sou aguerrido, eu sou um cidadão que eu sou trabalhador, entendeu? Então, essas referências para mim, se fossem elogiosas, talvez eu estaria dormindo às horas dessas. Governador, para encerrar agora, observação. O senhor efetivamente tem um trânsito muito forte na área federal. O senhor já foi candidato a presidente da República uma vez, ainda como líder da UDR, né? União Ruralista. Né? O senhor ainda pensa em ser presidente da República ou pensa em ser reeleito governador de Goiás? Para fechar. Em primeiro lugar, eu tenho que ser um bom governador do estado de Goiás. Esta é a minha meta. Goiás ser referência nacional. Um estado que o cidadão vai chegar e dizer, valeu a pena. Com todo esse desmonte, Goiás hoje é referência no Brasil. No Brasil, eu quero ser referência no Brasil. Se chegar a esta condição, e se tiver oportunidade, meu amigo, você pode saber que vontade eu nunca deixei de ter e disputo presidência da República também. Agora, hoje minha responsabilidade é com o estado de Goiás. E eu sei que eu fazendo a minha tarefa de casa e arregaçando as mangas, amanhã eu estou credenciado a fazer tudo. Tá certo? O que o homem público não pode é trair seus compromissos, é deixar de ser um estadista, é deixar de ser um funcionário público como eu sou,
sem estabilidade e se envolver em negociatas. É isso que não pode ser. O homem público tem que se dedicar tempo integral àquilo que é a sua função. É isso que eu faço. Eu dedico tempo integral ao governo do Estado de Goiás. E nós vamos mudar Goiás, e as pessoas de bem já estão ajudando o Estado de Goiás. Essa tese, tititi pra cá, porque não vai governar, porque vai incentivar as viúvas dos ex-governadores a tentar provocar greve pra cá, pra lá, isso é bobagem. O povo está sentindo, já tem um sentimento. E se houver greve? Melhorou. Eu respeito todos, até porque eu fui, no terceiro dia de governo, eu chamei todos os sindicatos. No terceiro dia 3 de janeiro já, dia 3 de janeiro, eu chamei todos os sindicatos e falei, gente, olha, não tem como eu quitar a folha de dezembro. Olha a situação do Estado, está aqui. Eu estou mostrando para vocês o extrato bancário, eu tenho 11 milhões de reais. Eu tenho uma dívida de 3 bilhões e 400. E de repente, alguns ficaram muito intransigentes. Então, você vê que, agora, uma gratidão eu tenho. E eu explicito isso aqui. Tá certo? A minha polícia militar, minha polícia civil, agentes comunitários, corpo de bombeiros, hora alguma, passando as dificuldades todas, eles fecharam conosco, trabalharam 24 horas, deram o melhor resultado que Goiás tem, o melhor índice hoje. Tanto é que o general responsável pela segurança do Planalto e também presidente das comissões de segurança pública dos estados, tá certo? E o general Teófilo vai começar o programa de segurança pública em Goiânia. Em Goiânia. O programa social do Osmar Terra vai começar em Goiás, lá em Cavalcante. Tá certo? O programa da Policlínica vai começar com o Mandetta, ministro da Saúde, aqui. E eu estou tentando levar o presidente da República, dia 8, lá em Rio Verde. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso aí nessa empreitada sua de governador. Peraí, deixa eu também fazer um convite para o pessoal. No próximo domingo, gente, eu quero convidar todos, a família, lá para a Praça Cívica, entendeu? Quando eu cheguei ali, tinha um prédio da Praça Cívica, que era lá usado, era para pessoas que fumavam droga. Realmente as famílias não tinham coragem sequer de ir à Praça Cívica. Nós realmente fizemos uma ação para orientar essas pessoas para o lugar de tratamento e ao mesmo tempo colocamos ali um clima hoje da família estar presente. Então vamos dar vida no sentido de vida das crianças, dos jovens. Ontem mesmo, semana passada e ontem mesmo, eu já instalei lá um local onde serve uma água gelada para as pessoas que passam ali, tá certo? Essa semana agora nós vamos botar o Corpo Bombeiro, vai levar lá também o helicóptero, os jovens, as crianças poderem ali ver, vamos fazer outras apresentações também do Corpo Bombeiro, vamos criar vida, dar vida à Praça Cívica. E eu, como sou bom no pedal, também, né, Jacques? Aí eu vou dar uma pedalada com a turma. Eu faço mais trilha, não é mais negócio de asfalto, não. Mas vamos estar lá todo mundo junto, todo mundo leva o cachorro, passeia, criança. Então, um negócio lindo ali. Domingo que vem eu quero que todos vocês estejam lá na Praça Cívica com a gente, a partir das 8 horas da manhã. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. O Jacques Sabrão Entrevista volta na semana que vem, às 10 horas. Um abraço a todos e até lá.